Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Que possamos todos juntos agora, ir desconectando do mundo lá fora, né? Das nossas rotinas, das nossas preocupações. E agora é aquele momento onde todos nós vamos participar deste Evangelho. A espiritualidade sempre prepara esse ambiente com tanto carinho. Então vamos contribuir ainda mais com a nossa vibração, com a nossa sintonia. Hoje é um dia especial, porque a gente já começa o mês de maio, as comemorações do Dia das Mães, que é uma data tão gostosa, tão afetuosa, né? Então hoje a gente tem um evangelho especial com a participação do coral, mas daqui a pouquinho eu volto para falar do coral aí. Vamos aos recados do dia para a gente não perder tempo e a gente aproveitar ao máximo desse trabalho. A gente tem hoje lá a nossa feira, né, na Feira dos Artesanatos, que é uma das formas da gente conseguir arrecadar recursos para casa. Então, quem quiser já comprar uma lembrancinha, comprar um presentinho do Dia das Mães, passa no término do trabalho lá, que a feira vai ficar lá à disposição de todos nós, tá? Prato do dia a gente tem os pães recheados, então também é uma outra forma da gente estar arrecadando aí dinheiro, né, para todos os projetos, todas as causas sociais que a gente tem aí. Então vamos todos juntos vibrar nesse evangelho, nessa manhã tão gostosa. A mensagem vai ser lida pelo Ricardo, o evangelho é a Silene, prece inicial Tatiana, prece final a Marlene. As vibrações pelo Francisco. E hoje a gente tem como palestrante nossa grande amiga Ana Tereza, que faz parte aí de vários trabalhos da casa. E ela vai trazer o livro do mês, que é Maria, Mãe de Jesus. No final a gente tem o sorteio do livro, né? Então, quem não for sorteado, pode passar também lá na livraria. A gente tem um desconto para o livro do mês. E quiser adquirir o livro aí para ler. Mas vamos todos juntos, então, nessa energia e nessa vibração. Bom dia a todos. Mensagem Tudo Passará, de Maria de Nazaré a Chico Xavier e a todos nós. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. Os dias de glória e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Tudo passará. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar teu pai e a tua mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou os maus, que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai por os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Bom dia a todos. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, acalmando os nossos pensamentos, acalmando a nossa respiração. Vamos nos conectar com os mentores dessa casa, com os mentores deste trabalho.
agradecendo a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, ao mentor de cada um de nós, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, mais uma vez, para novos aprendizados. Vamos pedir a espiritualidade que envolva a nossa querida palestrante, para que ela possa trazer tudo o que ela estudou, tudo o que ela preparou, para as melhores reflexões, e que a gente permaneça conectado, em sintonia com a espiritualidade maior, para que a gente possa tirar o melhor proveito de todas as reflexões e ensinamentos que ela vai passar para a gente. Gratidão, graças a Deus. Então vamos iniciar essa palestra, né, antes da nossa palestra, com o Coral do Paz e Amor. O Coral do Paz e Amor, ele é um coral hoje regido pelo nosso maestro Flávio Lopes de Oliveira. A gente tem ensaios todos os sábados, das 11h15 às 13 horas, na sala intermediária aqui do Paz e Amor, na sala do Dr. Maurício. E em nome, né, do maestro, estou fazendo o convite para vocês. Quem tiver interesse, quiser fazer parte do nosso coral, venha num sábado aí pela manhã, conversa com ele, conheça a nossa equipe aí e pode fazer parte, então, do nosso coral. A gente sabe que a música, pelo menos para mim, a música sempre foi muito terapêutica. E a gente sabe que a música, ela tem essa capacidade. E na espiritualidade, num momento como esse, né, os mentores aproveitam e vão nos envolvendo através das notas musicais, através da melodia. E com isso, ele sempre aproveita este momento da música para tratar, né, tratar o nosso campo emocional, trazer equilíbrio para nós. E olha que interessante, a primeira música chama Caminho de Luz, que é uma música do nosso maestro Flávio, e com certeza foi muito inspirada para cuidar um pouquinho da gente. Então vamos receber esse carinho através da música.
caminho de luz eu vou seguir, junto a Jesus e junto a Maria de Nazaré. É isso que nós vamos fazer a partir deste momento e a partir de todos os dias da nossa vida. Seguir o caminho de luz. Mês de maio, mês das mães, mês de Maria de Nazaré. E não podia ser diferente o livro do mês indicado para a nossa reflexão, que é Maria, Mãe de Jesus. Aquela imagem que está na capa do livro foi trazida para Chico Xavier por Emmanuel. E é assim que Maria se apresenta no trabalho espiritual, onde ela recolhe, onde ela abraça, onde ela acolhe os espíritos sofredores na crosta terrestre. Então, essa é a imagem realmente de Maria de Nazaré. Este livro está dividido em 3 partes. Primeiro, Maria de Nazaré aqui no plano terreno. Segundo, Maria de Nazaré no plano espiritual. E a terceira parte é uma coletânea de poemas e mensagens de autoria de diversos espíritos, entre eles Anália Franco, Alta de Souza, Meimei e tantos outros. O livro tem a autoria de Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, mas ele foi coordenado por Edson Carneiro. Edson Carneiro foi um escritor baiano, e ele queria muito trazer uma obra que falasse de Mãe Maria de Nazaré, mas ele queria uma obra que tivesse um número mínimo de erros, que não fosse fantasioso. E aí ele fez toda a sua pesquisa em obras de Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira. Então, do Chico Xavier, ele utilizou o livro Boa Nova, trazido pelo espírito Humberto de Campos. E de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, onde ali é relatado o trabalho de Maria e da sua equipe, os servos de Maria, junto a esses espíritos que ceifaram a sua vida. E ele pesquisou também no Evangelho de Lucas. Lucas, ele não conviveu com Jesus, mas ele conviveu com Paulo de Tarso e com Maria de Nazaré. Então é considerado um evangelho biográfico, porque todas as informações que ele traz ali, ele ouviu da própria Maria de Nazaré. Então, realmente, a composição desse livro é uma pérola, é uma verdadeira pérola para cada um de nós, que nos faz conhecer esse espírito de luz, essa mãe amorosa de Jesus e de todos nós, porque ela é mãe de cada um de nós. Ela adotou a humanidade como seus filhos. Um livro de cabeceira, um livro que emociona, mas, acima de tudo, um livro que nos faz refletir sobre a grandiosidade da trajetória de luz de Maria de Nazaré e sobre a nossa própria trajetória. Muitas coisas nós podemos modificar nos nossos pensamentos e principalmente nos nossos sentimentos, principalmente em momentos aflitivos, que por algum motivo estejamos passando. Então, Maria de Nazaré, neste momento e em todos os momentos, ela vem em socorro a cada um de nós, encarnados e desencarnados. O que falar de Chico Xavier? Acho que todos nós já conhecemos a trajetória desse espírito, não é verdade? Chico, ele entendeu a proposta de Jesus, que é uma proposta de amor, uma proposta de luz, onde Jesus pede a cada um de nós que nós vivemos esse amor, amor incondicional, amor espiritual, e que nós pratiquemos esse amor, que é a ação da caridade. E Chico, ele entendeu essa mensagem e foi assim toda a sua trajetória, vivendo para o próximo, para acolher a todos que sofrem. E entre as suas obras, que são mais de 400 obras, para que todos nós possamos entender a espiritualidade, a nossa doutrina, o Evangelho de Jesus, nós temos as cartas que Chico psicografava para as mãezinhas de coração sofrido pela separação momentânea de um filho querido. Então, um trabalho realmente de muita intensidade de Chico Xavier, um verdadeiro homem de bem. Ivone do Amaral Pereira é uma referência para todos nós no campo da mediunidade e no campo dos trabalhos de auxílio e fraternidade, mentora da nossa Casa do Trabalho de Auxílio e Fraternidade, onde nas suas obras ela traz a sua trajetória e todas as orientações que nós médiuns temos que entender e colocar em prática na nossa vida, não só dentro da casa espírita, não só dentro de um trabalho mediúnico, mas no nosso dia a dia. Edson Carneiro, como nós já falamos, foi um escritor baiano que, diante de toda a sua pesquisa, nos trouxe essa pérola que é o livro Maria, Mãe de Jesus. Na região de Jerusalém, junto ao caminho que ia para Betânia, habitava Miriam, ou Maria, jovem hebreia de família sacerdotal,
filha de Ana e de Joaquim. Eles a tiveram já com uma idade avançada. E quando eles desencarnam, a sua tutela passa para os seus tios Zacarias e Elizabeth. E aí eles a colocam no templo de Jerusalém junto às virgens de Sião. Porque Maria era descendente da casa de Davi. Então ela tinha o direito de estar sendo educada no templo das virgens de Sião. Para que realmente ela tivesse uma educação primorosa. E com o passar dos anos, Maria cresceu, ganhou graça, beleza, formosura, e ela demonstrava um interesse muito grande pela Escritura Sagrada. Ao longo dessa fase, ela foi recebendo a visita de espíritos superiores. Nós vamos nos lembrando daquela passagem do anjo Gabriel, que chegou até ela e lhe anunciou que ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do Messias prometido. Ao completar 12 anos de idade, pelas leis judaicas, ela adquiriu o gedulá, ou seja, já estava legalmente autorizada a casar. Com 12 anos de idade, as meninas já estavam autorizadas ao casamento. E foi nessa época que bateu às portas do templo José, um viúvo, pedindo que lhe fosse designado uma esposa. Ele também pertencia, era da descendência da casa de Davi, então ele tinha o direito de ir lá e pedir que lhe fosse escolhida uma esposa. E neste caso, a designação era feita pelo sorteio. E a sorteada foi Maria. E Maria, no início, ela rejeita a ideia do casamento. Ela era uma menina, né, era muito jovem, mas depois aceitou por respeito a José e para não contrariar as leis. Então Maria, sempre submissa aos desígnios de Deus, em momento algum, ela duvidava do amparo divino. Então, sempre, sempre em sintonia com Deus. E ao lado de José, ela enfrenta todas as dificuldades com amor, com bom ânimo. Foi a companheira constante das horas difíceis. Em Nazaré, ela construiu o seu lar, criou Jesus e cuidou da sua família. Suportou as dificuldades inerentes à pobreza material, à perseguição dos homens poderosos e cruéis como Herodes, porque era um período da dominação do povo romano sobre os judeus. Então, um período muito difícil para todos ali. Ela é enviúva, né? José, ele parte para a espiritualidade, e a partir desse momento ela passa a seguir a Jesus, que estava iniciando na sua tarefa messiânica aos 30 anos de idade. Ela passa a acompanhar o filho em toda essa trajetória. E aí Jesus sofre toda aquela perseguição que nós conhecemos. Maria vê seu filho morrer crucificado e ela suporta tudo isso sem perder a fé, sem perder a confiança, sem perder a dignidade e a esperança em Deus. Suportou tudo por amor, porque o amor tudo suporta. E ali naquele momento, diante da cruz, onde ela está com aquela visão do filho ali crucificado, ela se entrega às lembranças. Ela começa a recordar do momento em que o anjo Gabriel fez a anunciação, do momento da sua gravidez, da infância de Jesus, da adolescência dele, de todo o caminho percorrido por seu filho e que ela o acompanhava. Tudo aquilo passava na sua mente como uma tela de filme. E nesse momento, onde ela está ali com seu coração dolorido, entristecido de ver a situação do seu filho, se aproxima dela João, apóstolo de Jesus, que a abraça. E nesse momento, nesse abraço, está sendo selado ali um compromisso de amor. E Jesus, percebendo esse ato, né, do abraço do apóstolo com a sua mãe, ele nos traz mais um ensinamento, que é o do parentesco espiritual. De que todos nós pertencemos à mesma família, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus. E neste momento, olhando aquela cena do abraço, ele diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E entregando, né, um ao outro ali, mãe e filho naquele momento. O fato estava consumado. Após a crucificação de Jesus, os discípulos em dupla, eles se separam e eles começam a divulgar na região a boa nova, o Evangelho de Jesus. E Maria vai morar com parentes. Os anos se passam. Maria ouve sempre falar do seu filho de diferentes maneiras. Via cristãos e judeus se digladiando. Via a Galileia tornar-se triste. E ela percebe que a sua vida se tornara uma imensa saudade. João, lembrando da imagem de Jesus na cruz, vai até Maria. E ali eles se instalam na cidade de Éfeso, onde passam a divulgar a doutrina de Jesus.
Enquanto João Evangelista saía para a divulgação do Evangelho, Maria ficava em seu pequeno recanto, considerado uma casa do caminho, e ela recebe todas as pessoas que batem à porta daquela casa. Pessoas que estavam adoentadas, sofredores de toda a ordem, desamparados, Maria acolhia a todos eles. Certo dia, chegam àquela casa alguns cristãos, banidos de Roma, trazendo notícias dolorosas das perseguições que sofriam todos que ainda eram fiéis à doutrina do seu filho Jesus. Eles eram escravizados, os seus bens eram tomados, os seus lares destruídos, eles eram colocados em prisões, depois eles eram atirados como alimento às feras famintas. E todo esse relato a Maria. Maria, ela tinha o hábito de fazer a sua oração no fim da tarde e no início da noite, onde ela ficava olhando para as estrelas e ali ela conversava com Deus. Ela pedia por todas aquelas pessoas que estavam sofrendo as perseguições, que eles fossem amparados, porque eles estavam sendo perseguidos, porque seguiam seu filho Jesus. E no momento desta oração, se aproxima dela mais um pedinte. Só que esse pedinte diz que estava ali para lhe fazer companhia, para receber a sua bênção. Só que tinha algo diferente naquele pedinte, porque ele levava conforto para Maria. Ela se sentia confortada na presença dele. E ele começou a falar das bem-aventuranças para ela. Foi quando ela percebeu nas suas mãos as chagas iguais às do seu filho Jesus. E ali ela teve certeza que aquele pedinte era Jesus, que estava ali para recebê-la e para levá-la ao plano espiritual. Porque, como Jesus disse a Maria, Deus a queria no seu reino para ser a rainha dos anjos. O corpo de Maria foi encontrado por 2 cristãos que voltavam das redondezas de Éfeso junto com João Evangelista. Alguns autores colocam que ela desencarnou por volta dos 72 anos de idade, mas não é uma certeza. E enquanto o seu corpo estava ali sendo aguardado para o preparo do funeral, do velório, ela em espírito já se libertou e ela começou a lembrar das cidades que ela passou com o seu filho. E muitos espíritos a acompanhavam. E ela, só no pensamento, ela quis rever a Galileia, e ali ela estava, no lago de Genezaré, onde ela passa a lembrar todas as palavras do seu filho para toda a humanidade, e a entrega que Jesus tinha também a Deus, nosso Pai. E ali ela se entrega à alegria, ao sentimento da alegria, mas ela continua pedindo por todos aqueles que estavam sendo perseguidos em nome do seu filho. E daí a pouco ela começa a avistar a cidade da Galileia. Só que a cidade da Galileia agora estava bem diferente do que ela havia conhecido. Está uma cidade triste, onde ela percebe muitas pessoas presas em calabouços. E aí Maria se coloca novamente em oração, rogando a Deus que ela pudesse deixar a força da alegria para aquelas pessoas que estavam no calabouço. Então ela se aproxima de uma jovem e diz ao seu ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E aquela menina, olhando para o céu, começa a cantar um lindo hino de amor a Jesus. Daí a pouco, todos aqueles que estavam aprisionados nos calabouços acompanham essa menina nesse hino de amor. E aquela prisão, que até então estava escura, triste, passa a se tornar um verdadeiro local de uma luz de esperança, uma luz de júbilo, uma luz de amor a Jesus. E aí Maria, deixando esse campo ali, junto às pessoas, parte para a espiritualidade com uma caravana de espíritos. Isso é um breve relato de Maria aqui no plano terreno. Mas Maria, no plano espiritual, ela tem inúmeras organizações, e uma delas é a Legião dos Servos de Maria, que resgatam os espíritos que se encontram desorientados, principalmente ligados ao suicídio, que está relatado, inclusive, no livro Memórias de um Suicida, que o Edson Carneiro fez a sua pesquisa. Então, esses espíritos são resgatados pelos servos de Maria, são levados para a colônia correcional, onde se encontra o espírito
o Hospital Maria de Nazaré. E ali nesse hospital eles são tratados, eles são acolhidos, e quando eles estão restabelecidos, eles passam para uma outra etapa, que é na Mansão da Esperança, onde agora é um clima mais tranquilo, onde há muitas escolas, onde esses espíritos que foram socorridos, que estão refeitos, vão ter a oportunidade para o aprendizado, um preparo também para uma próxima reencarnação. Todos nós sabemos que nós temos no mundo, às 18 horas, a hora da Ave Maria, não é? Ave Maria, a palavra ave significa salve, salve Maria, é um cumprimento, é uma saudação. Então, muitas pessoas às 18 horas param o que estão fazendo e entram em oração, em sintonia a Maria de Nazaré. E na espiritualidade, isso também acontece às 18 horas. Então, nós paramos nesse momento no livro para pensar a beleza e a intensidade de vibração nesse horário onde o plano terreno se une com o plano espiritual para orar a Maria de Nazaré. Seja para um pedido, seja para gratidão a esse espírito de luz que nos trouxe outro espírito de luz, Jesus. Então, um momento de fé, um momento de oração. Então, nós ficamos imaginando a beleza que é esse momento de entrega a Maria de Nazaré, de entrega a Deus e a Jesus. Essa oração da Ave Maria, ela baseia-se em duas saudações feitas a ela. A primeira saudação foi a do anjo Gabriel, quando ele foi anunciar a Maria que ela fora escolhida para ser a mãe de Jesus. E ele disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A segunda saudação ocorreu quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. E ali Isabel, olhando para Maria, ela percebe que Maria estava gestando, que ela estava grávida. E aí Isabel disse o seguinte: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E aí uniu-se essas duas saudações na oração da Ave Maria, trazendo realmente, como nós já dissemos, um momento de fé a esse espírito de alta envergadura que foi preparada, que já veio preparada para a missão que ela teve, né, como mãe do Messias prometido, como mãe de Jesus, passando por todas aquelas aflições. O nome Maria, ela vem do hebraico Miriam e significa sublime e escolhida por Deus. Tem uma flor que é direcionada a Maria, que é a rosa. E nós vamos nos lembrando que muitas pessoas, quando querem presentear alguém, presenteiam com um ramalhete ou com uma rosa. Não é verdade? A rosa que representa o amor, a rosa que tem um perfume suave, que é uma flor delicada que flore entre os espinhos, da mesma forma que Maria desabrocha no meio das dores humanas. Ela é mãe das mães. A todos Maria atende. Mas, como nós já dissemos, ela olha com um olhar mais doce, mais amoroso, mais acolhedor a todas as mãezinhas que rogam a ela. E principalmente as mãezinhas que se separaram, como nós já dissemos, de um filho. Ela é uma mãe presente. Ela é a âncora de sustentação que nós precisamos para a nossa vida. Quantas vezes nós aqui, pelos caminhos da nossa vida, nós suspiramos por alguém que nos estenda a mão num momento difícil. Quantas vezes sozinho nós pensamos: poxa, como eu queria apertar a mão de alguém, que alguém me desse a mão, né? E aí através da mão vem o colo, vem o abraço. Mas como eu queria que alguém segurasse nas minhas mãos nesse momento difícil, nesse momento em que eu estou aflita, neste momento em que eu estou precisando de uma outra energia. Então, nós vamos nos lembrar das mãos de Maria. Porque Maria está sempre, como Jesus, com as suas mãos espalmadas, nos convidando a esse aperto de mão. Da mesma forma, com os braços abertos, nos convidando a um abraço terno. Nas mãos que auxilia, que levanta, que nos traga energias de amor, energias renovadoras, como o olhar de Maria. O olhar de Maria é uma fonte de luz, é uma fonte de consolação, de alegria, de esperança, de confiança no futuro, de energias renovadoras. E o manto de Maria envolve todo o planeta Terra, numa tarefa de amor para com todos da humanidade. A mensagem que foi lida, Tudo Passa, Chico Xavier estava
vivendo um momento de aflição, né? Nós conhecemos a vida dele, nós sabemos que não foi uma vida fácil, falando isso aqui em plano terreno, com muitos problemas de saúde. E no momento em que ele estava muito aflito, ele disse para Emmanuel, o seu mentor: leva a minha oração, meu pedido até Maria, para que ela me conforte, para que ela me console. E aí Emmanuel volta e diz para ele: eu trouxe uma mensagem de Maria para você. Chico foi correndo pegar um lápis, pegar o papel, porque ele queria escrever a mensagem de Maria. E aí Emmanuel disse: a mensagem de Maria para você, Chico, é: tudo passa. Então não é para o Chico, é para todos nós, como foi lido. Tudo passa na nossa vida. Então, nos momentos mais difíceis que nós passamos, nós vamos nos lembrar dessa mensagem de Maria para Chico, porque é para todos nós. A alegria passa, a tristeza passa, a doença passa, a saúde passa, mas tudo passa. O que importa para cada um de nós é estarmos em sintonia sempre com Jesus, com Maria de Nazaré, com Deus, através da prece, através do bom sentimento, através dos pensamentos positivos. E Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade a conhecer, fiel a Deus. Maria não quer ser idolatrada, ela não deseja que a vejamos como um ídolo, que o tempo logo destrói, mas ela solicita que a consideremos como criatura de Deus, como cooperadora de Jesus na edificação do seu reino, que está sendo construído dentro do nosso coração. Que nós trabalhemos com ela na tarefa de amor junto a toda a humanidade, através da palavra, através do pensamento, através da emoção e principalmente através da prece. Então, neste momento onde realmente o campo é um campo de amor, amor de mãe. Mãe que acolhe, mãe que abraça cada um de nós. Durante o passe, nós vamos estar ligados a Maria de Nazaré, porque a sua equipe de servos da Maria, presentes aqui, neste momento, no nosso salão, desde o momento em que nós adentramos, vão estar olhando por cada um de nós. Então, nós vamos estar ligados, entrando nesse campo de Maria de Nazaré e de Jesus, acompanhando o passe, acompanhando depois o coral cantando para todos nós, levando para a nossa casa essa energia de amor, mas não só no dia de hoje, todos os dias da nossa vida. Que Maria e que Jesus nos abençoe. Obrigado, Ana, pela linda explanação, nos trazendo esse presente sobre a nossa querida Maria, Mãe de Jesus. Vamos agora, então, fechar nossos olhos, vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus, imaginar que esse salão está sendo inundado por uma luz de cor rosa, justamente a rosa que simboliza o amor. Vamos sentar confortavelmente, o mais afastado possível do banco da frente, não deixar o corpo tombar para a frente, para facilitar o trabalho de passe que os médiuns nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, no nosso centro de força coronário, esse grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. E aqui lembramos que centros de força são como sensores que são distribuídos ao longo de nosso corpo, que recebe as energias provenientes do alto e transmite essas energias a todos os órgãos que estão associados a cada um desses centros de força. O centro de força coronário, situado no alto de nossas cabeças, é responsável por regular todos os demais centros de força de nosso corpo. Vamos ver essa luz dourada agora, adquire um tom azulado e vai pousar na altura do nossa fronte, da nossa testa, no centro de força frontal. Esse centro responsável por equilibrar os pensamentos e ainda facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. Essa luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, responsável por equilibrar nosso aparelho fonador, responsável por equilibrar o nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que ingerimos possa ser adequadamente processado em nossos pulmões, brônquios, alvéolos. A luz azul agora
adquire um tom rosa e vai pousar na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando os batimentos, serenando as emoções. Essa luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando todos os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo da nossa purificação sanguínea. A luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força gástrico, regulando todos os órgãos do aparelho digestivo, permitindo que os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente processados e metabolizados no nosso organismo, facilitando também o funcionamento do nosso aparelho urinário. Esse centro de força que acaba sendo o grande captador das energias negativas que absorvemos ao longo de nossos dias. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, regulando as energias reprodutoras das nossas capacidades criativas. E essa luz laranja agora, ela vai descendo lentamente pela frente das nossas pernas, lentamente, chega até os nossos pés, vai subindo pela parte traseira das nossas pernas, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, o centro de força básico responsável por captar as energias provenientes da Terra, regulando todo o nosso aparato ósseo e muscular. E essa luz laranja forte agora vai subindo pela nossa coluna vertebral lentamente, vértebra a vértebra, até chegar à base de nosso crânio, chegando novamente ao centro de força coronária e fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora que nós recebemos essas bênçãos de amor, é o momento de nós doarmos. Vamos iniciar essa doação de amor mentalizando nossos lares, percorrendo cada cômodo, mentalizando todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas bênçãos de amor do Mestre Jesus. Vamos mentalizar nossos vizinhos, nosso bairro, vamos mentalizar nosso ambiente de trabalho, para que nossos companheiros, chefes, subordinados, todos possam também ser beneficiados de acordo com as suas necessidades e seus caminhos evolutivos. Mentalizemos as ruas da nossa grande cidade de São Paulo. Mentalizemos aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore. Vamos lhes estender nossas mãos num ato de amor, para que sejam beneficiados, inspirados a buscarem o socorro necessário, para que não se desesperem diante das dificuldades da vida, para que sejam inspirados na certeza de, como disse a querida Maria, tudo passa, por mais difícil que sejam as dificuldades, elas vão passar. Vamos mentalizar os nossos hospitais, aqueles que ali trabalham, assim como aqueles que estão adoecidos, para que possam ser amparados em suas dores, em suas dificuldades, que não tenham revolta, que tenham bom ânimo, esperança, fé, para prosseguir em seus caminhos evolutivos, por mais difíceis que sejam as suas dores físicas. Vamos mentalizar aqueles que estão nas cracolândias, para que sejam amparados, inspirados a buscar socorros especializados, para que possam retomar o caminho evolutivo, serem reinseridos na sociedade e deixem de serem considerados seres humanos de segunda categoria. Vamos mentalizar as nossas crianças para que sejam também protegidas contra a violência urbana, contra a crueldade, contra a maledicência, para que sejam amparadas e possam construir assim o seu futuro, para que possam, lá na frente, serem seres humanos dignos, com fé e esperança. Vamos mentalizar nossos idosos,
para que sejam também amparados, para que não lhes faltem bom ânimo, para superarem as suas dificuldades. Vamos ampará-los, vamos abraçá-los, até mesmo aqueles que se encontram nos lares, mas são abandonados pelos familiares, para que nunca nos esqueçamos, meus amigos, nunca nos esqueçamos de dar a cada um deles aquilo que gostaríamos de receber, quando nós também chegarmos à idade mais avançada. Vamos mentalizar os nossos governantes, para que também sejam amparados e sejam inspirados a beneficiarem as populações, não pensem nos seus interesses pessoais, que estimulem a harmonia, a esperança, para que todos no nosso Brasil possam receber conforme as suas necessidades e sejam unidos para que esse nosso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, possa irradiar para todos os países do mundo luzes, para que inspirem também os seus governantes desses países, em especial aqueles que se encontram em conflito, que se encontram em guerra, para que busquem a paz e deixem de fomentar a guerra, independente de crenças religiosas, de etnias, de ideologias políticas, para que assim a nossa terra possa transformar-se num mundo de regeneração, sob a bênção do amorável Mestre Jesus, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Voltemos agora para esse salão e vamos inicialmente vibrar pelos nossos mentores, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir com o trabalho de acolher, assistir e socorrer todos que a essa casa chegam, encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nomes que se encontram nas urnas depositadas na entrada desse salão, para que os espíritos encarregados possam levar até a cada um deles, encarnados ou desencarnados, o medicamento necessário de acordo com as suas dores, de acordo com as necessidades de cada um. Vamos mentalizar nossas casas irmãs, nosso CASPAG, nosso Centro de Assistência Social, para que possa prosseguir com o trabalho de acolhimento, beneficiando todos aqueles que ali chegam com o pão amigo, com amor, com equilíbrio. Mentalizemos nosso CREPAD, beneficiando aqueles que se encontram em recuperação de suas dependências, para que possam sempre prosseguir, inspirados pelo plano maior, a acolher todos aqueles que ali chegam. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. E assim, vamos mentalizar todos os espíritos que trabalham com as forças da natureza, para que eles possam recolher os fluidos medicamentosos que se encontram nos rios, nas cascatas, nos campos, nos mananciais, e colocar esses fluidos nas águas, nos reservatórios que se encontram nos nossos lares, nas garrafinhas que encontram nesse salão, e assim, através da ação magnética, possam neles depositar os fluidos medicamentosos que irão beneficiar todos aqueles que desse fluido bendito sorverem, beneficiando órgãos físicos, acalmando e serenando emoções. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito depende de nossas atitudes e, sobretudo, de nossa fé. E assim, antes de sorvermos esse líquido bendito, elevemos o pensamento ao alto e roguemos ao Pai que nos ampare, para que tenhamos sempre a paz necessária para prosseguir em nossos caminhos e assim tenhamos ao nosso lado os bons espíritos a nos amparar em todos os momentos de nossas vidas. E assim, agora que estamos equilibrados, vamos então para a continuação do nosso coral, por regência do maestro Flávio.
nesse instante, depois desse banquete de luz, de paz, vamos agradecer. Agradecendo aos irmãos espirituais, mentores desta casa, aos nossos mentores, a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso querido Mestre Jesus. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita alegria, e que todos possamos ter um feliz Dia das Mães, que possamos seguir em paz para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para o sorteio do livro. Um minutinho só a mais. Eu pediria que, ao saírem, restituam a cartelinha com o número para que nós possamos utilizá-lo nos próximos trabalhos. Então vamos lá. Cartelinha na mão. Número 221. Ah, saiu lá atrás já. Muito obrigado, uma ótima semana para todos.